Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos vocês. Tá todo mundo me ouvindo? Como é que tá o áudio? Tá bom, Ana? Edu, Maíra. Me digam como tá o áudio. Dá um joinha, dá um ok para me dizer como é que tá. Qualquer coisa eu regulo aqui. Que bom ter vocês aqui em mais essa live. Hoje um tema que foi muito pedido para mim. A gente vai conversar um pouquinho sobre recomeços. É preciso seguir em frente, né? Tem um monte de gente que me pergunta como levar adiante a vida, como tocar daqui para frente. Quando a gente fala de recomeços, eu vou me focar um pouquinho mais aqui nessa live em relacionamentos, porque a gente tem recomeço em todos os âmbitos da nossa vida. A gente tem recomeço profissional, porque de repente eu perdi o meu emprego, eu tenho que reconstruir uma amizade e também eu tenho que recomeçar após um término de um relacionamento. Quem nunca passou por isso, né? Quando a gente termina uma relação, a gente se depara com a vida e a gente se depara com muitos subterfúgios, muitas variáveis decorrentes desse término. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lidar com o luto da perda. Não é só a perda daquela pessoa. Eu tenho que lidar com o luto da perda dos meus sonhos, porque eu tô dentro de uma relação. Então, eu fiz planos, eu sonhei, eu tenho expectativas do que eu gostaria que tivesse sido e não foi. Então, quando termina uma relação, eu lido com luto, tá? Dá uma sensação assim de impotência e até mesmo de fracasso quando termina um relacionamento. Dá aquela sensação assim, nossa, eu não acredito, de novo. Não acredito que isso está acontecendo comigo. E aí é natural, é normal que a gente fique se perguntando o porquê daquilo. Que parte foi que eu errei? O que aconteceu para esse relacionamento acabar? Então, assim, a gente só vai entender a razão de muitas coisas que a gente passa um pouquinho mais para frente. No primeiro momento é importante respeitar essa fase, esse luto. Porque os recomeços, eles não são previsíveis. A gente tem que lidar com as variáveis da vida, porque ela tem nuances e ela muda o tempo todo. A gente fica machucado e quando termina uma relação é necessário que a gente volte a acreditar na vida. Que difícil, né, gente? Voltar a acreditar na vida por inúmeras razões. As pessoas ficam falando pra gente: ah, bola pra frente, ah, vamos reconstruir isso daí. Só que não é tão simples assim como a gente escuta. Não é tão simples. É fácil de falar, mas é difícil se reconstruir, porque dentro da gente, depois que termina uma relação, fica uma bagunça, né? Então a gente fica machucado porque acabou aquele sonho que a gente idealizou e simplesmente, como se aquilo fosse uma peça de teatro, acabou o espetáculo, as luzes se apagam e a gente vai ter que recomeçar do zero. Só que quando a gente fala de recomeçar do zero, eu fico me questionando, um recomeço, principalmente um recomeço no âmbito afetivo, ele nunca começa do zero. Sabe por quê? Eu penso que é parecido quando a gente está na escola e de repente eu nunca repeti de ano, mas se tem alguém aqui na live que repetiu de ano, sabe o que é isso. A pessoa que repete de ano, ela fica tensa, ela fica remoendo, quando chega ali no final do ano, estudou, se esforçou, assim como a gente se esforça também quando percebe que uma relação está degringolando. De repente, a gente se esforça, faz de tudo, vai buscar uma estrela no céu para a pessoa e de repente não dá certo, né? Então a gente fica sem rumo, sim. Só que a gente nunca parte do zero. Sabe por quê, gente? Assim, eu tô dando essa comparação da escola, da recuperação, porque é o seguinte,
Quando a pessoa repete de ano, ela começa assim, ai que saco, eu vou ter que fazer aquela matéria de novo. Quem nunca repetiu de ano, de repente ficou de DP, enfim. Vai ter que fazer aquela matéria de novo, vai ter que ouvir as mesmas ladainhas do professor, vai ter que começar do primeiro, segundo, terceiro bimestre. Só que o que acontece é que com o passar do tempo, no primeiro momento, isso vai assustar a gente. Mas como você já tinha assistido a essas aulas, a forma que você tem para absorver tudo aquilo que é passado novamente para você é como se você tivesse mais calejado. Então a capacidade que você tem para se aprimorar e sair melhor nos seus recomeços é obviamente e estatisticamente muito maior, porque você já tem um cabedal de informações e de vivências que te trazem a certeza de que aquilo já aconteceu para você até não cometer os mesmos erros. Por quê? Por que isso acontece? Por que você não repete de ano e começa do zero? Porque nesse ponto, quando você recomeça, quando é preciso seguir em frente, você já conhece melhor os seus mecanismos internos, você já conhece um pouquinho mais os seus subterfúgios e conhece mais os seus contextos. Você já viveu, você já experienciou e com certeza você então hoje se tornou um guerreiro mais competente. Conforme eu for falando, podem ir mandando suas perguntas e no momento certo eu vou responder, tá? Então, já pensa nesse recomeço para a sua vida que está vendo essa live como uma oportunidade de fazer melhor o que de fato lhe soa um pouco mais conhecido ou familiar, um novo relacionamento, um recomeço diante de algo que não é tão desconhecido para você. Então a gente nunca sai em desvantagem, porque quando a gente pensa em um término, a gente não sai de todo perdedor, vamos dizer assim, como dá a entender, ou como a gente imagina, ou como a gente se sente num primeiro momento. A gente pode fazer diferente, a gente pode fazer melhor. Quando tem que começar um trabalho novo, por exemplo, ou quando os seus planos não deram tão certo, e aí você diz assim, ai meu Deus do céu, não acredito, agora eu vou ter que começar de novo e tal. A gente nunca está em desvantagem, porque a gente carrega conosco todas as nossas experiências anteriores a esse fato. E isso fica agregado ao nosso sistema. E assim, quando a gente percebe essa situação, a gente já se posiciona de uma outra forma, de uma forma naturalmente melhor. É como se a gente tivesse um radarzinho que começa a piscar, começa a brilhar. Ó, essa situação já aconteceu. Se você se posicionar da mesma maneira, você vai obter o mesmo resultado. Então vamos combinar aqui de se posicionar um pouquinho melhor, de uma maneira um pouquinho diferente? A gente já tem uma maneira de perceber o que a gente gosta e o que não gosta, o que funciona e o que não funciona, o que vale a pena e o que não vale, né? O que é certo e o que é errado, o que é melhor a gente parar de fazer, parar de brincar, né? E o que é melhor a gente começar a fazer. Então o segredo é a gente ter humildade para perceber os nossos mecanismos, todos esses processos, entender o que foi legal nesse relacionamento, o que não foi legal e o que a gente não quer mais para a nossa vida daquilo que a gente viveu até ali, tá bom? Porque se a gente recomeça e tenta de novo, igualzinho, usando a mesma estratégia, agindo da mesma forma de sempre, repetindo comportamentos, reincidindo atitudes, a gente vai ter resultados muito parecidos, tá bom? É normal sentir dificuldade em desafios novos, porque dá um medinho, mas se você quer se aprimorar e evoluir, então
é necessário conseguir fazer alguns ajustes, alguns rearranjos, alguns acordos consigo mesmos. Então, é legal você ponderar quais são as suas reais necessidades, quais são os seus valores, quais são os seus limites, até mesmo quais são as suas barreiras para você conseguir seguir em frente, tá? Comece a olhar um pouquinho mais para você e um pouquinho menos para o que passou. É necessário quebrar muito, muito nesse recomeço o orgulho. Sabe aquela coisa assim? Imagina que eu vou passar por isso de novo. Eu nunca mais vou passar por isso novamente. Eu nunca mais vou passar por essa humilhação. Eu nunca mais vou deixar o outro pisotear a minha cabeça. E às vezes o teu orgulho fica tão mais alto que você observa atitudes onde não existem. Observa agressões, observa incongruências aonde nem existe, o outro nem tá falando nada disso. É você que com a sua cabecinha, achando que já viu esse filme, interpreta e já reage. Você nem age, você reage de uma maneira que é completamente inadequada. Então é preciso entender que em uma relação ou no término dessa relação, ninguém é mais culpado que ninguém, tá? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Então, é normal que no comecinho de um novo relacionamento, no comecinho dessa fase, é preciso seguir em frente, é preciso recomeçar, dê aquela preguicinha básica inicial, sabe? Que, meu Deus, não acredito, vou ter que fazer tudo de novo. Mas ao invés de ficar nesse lugar ali de comiseração, se perguntando por que não deu certo, meu Deus, procurando entender quem foi o culpado, quais foram os culpados por aquilo acontecer, ficar remoendo o passado e dizendo a si mesmo como deveria ter sido e não foi, se contando aquelas histórias, fica o tempo inteiro se punindo e se perguntando, por que eu fiz aquilo naquele dia, naquela hora, sem se perdoar. Entende? Muitas vezes você não se perdoa e aí você fica nutrindo aquela raiva, aquela mágoa por aquela pessoa. De repente, olha que coisa ridícula, tá? Isso é ridículo, gente. Não tem outra palavra para dizer. É ridículo você ficar ali mirabolando planos para se vingar do seu ex. Toca a sua vida, tenha uma atitude mais digna, tá? Presta atenção no que você está vivendo, no que você quer de bom para a sua vida. Então, para de ficar o tempo inteiro procurando esses culpados ou alimentando ressentimentos, que é um sentimento extremamente paralisador. Você ficar ali ressentido com a outra pessoa. Gente, pelo amor de Deus, qual é seu foco? É ser feliz ou é ficar com câncer dentro de você? Porque ficar remoendo o passado... Primeiro que o passado não vai voltar. Segundo, que assim, você fica, ao invés de nutrir um sentimento bom e agregador para você, você fica chatamente remoendo. Não acredito que ele ou ela fez isso comigo. Ó céus, ó vida. E não segue em frente. Para com isso. A tua vida, você nasceu para ser feliz, igual eu coloco em todas as minhas postagens, e não para ficar remoendo coisa que já não dá nem para voltar. Entendeu? Então, sem perceber, se você continua nesse comportamento, com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa culpa, né? Todo mundo tem culpa, cada um tem a sua responsabilidade no término desse relacionamento. Enquanto você ficar remoendo essa culpa, você não vai pra frente, porque você fica agarrada com... Imagina que essa caneta aqui é a tua culpa. E que essa outra aqui, é a tua felicidade. Você escolhe ficar com essa culpa aqui agarrado. Você só pode agarrar um troço só. Não cabe no mesmo pacote você segurar numa mão a culpa e a outra a felicidade. Não dá, tá? Lei do universo. Não consegue. Pensa nisso, nessa regrinha. Enquanto você segura a culpa, enquanto você segura o ressentimento, você não dá espaço para isso aqui, que é a felicidade. Tá? Culpa, felicidade, não tá junto. Enquanto você ficar remoendo a sua culpa, enquanto você ficar remoendo o passado, o seu ressentimento, a sua mágoa, não tem espaço para nada novo a não ser para aquilo que já tá te doendo. Beleza?
Exatamente. Ou você fica remoendo, eu quero que ele sinta a dor que eu tô sentindo. Gente, não vai. Sabe por quê? Porque cada um é diferente. Então, a tua dor, a dor que você tá sentindo, é tua. Só você sente desse jeito. O outro pode ter uma dor parecida, mas não é a tua, porque a tua é só seu. Tá dentro de você, do teu coração. Tá? Então, para de alimentar culpados e ressentimentos, porque você pode desenvolver patologias associadas, como a depressão e a ansiedade, sem contar o atraso de vida, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque enquanto você tá pensando ali no que já foi, a vida tá correndo. A vida não fica te esperando. A vida não fica parada enquanto você tá remoendo, tá? Ela corre. Então, as oportunidades, às vezes, passam. Às vezes, você tem uma pessoa super bacana que tá aqui, na pontinha do seu nariz, brilhando para você e você não enxerga. Porque o teu foco tá naquela pessoa que já foi, tá no relacionamento que acabou, tá em remoer aquilo que não dá mais para consertar. Então, as oportunidades passam e você fica ali, olhando para trás, olhando para o que já foi, e não volta mais. Não adianta ficar ali com esse sentimento de comiseração ou mágoa, tá? Vamos trabalhar mais na gente mesmo, vamos se gostar um pouquinho mais. Então, assim, o que cabe a você que tá vendo essa live, a cada um de vocês, a cada um de nós, fazer nesse caso? Entender. Vamos pensar no cara que repetiu de ano? O que ele tem para fazer? Ele tem que entender, absorver a lição e tentar fazer melhor daqui pra frente. É só daqui pra frente a vida, tá? Depois eu vou responder as perguntinhas de vocês. Tá bom, Júnior? Tá bom, Dario? Então é o seguinte, tudo que foi vivido vai servir de aprendizado. Se você levar essa live comparando com essa metáfora que eu dei da escola, de repetir de ano, você vai entender um pouquinho mais. Dá pra linkar muito bem uma coisa a outra, tá? Então, tudo que eu vivi foi aprendizado. Então você se relacionou com alguém que de repente foi mau caráter, que te traiu, que pisoteou na tua cabeça, que fez você se sentir a pior pessoa da vida, que agora você segue em frente achando que você não merece nada, que nenhum relacionamento vai dar certo. Eu desisti porque eu não dou certo mesmo, tá? O que importa, na verdade, nem é isso. Isso daí nem interessa. Não interessa o que o outro fez com você. Presta atenção no que eu tô dizendo agora. O que importa é você entender qual foi a sua parcela de contribuição e qual foi a parcela do outro de contribuição nessa desordem que agora tá a tua vida. Só assim você pode recomeçar de um jeito que realmente vale a pena, tá certo? Todas essas emoções, todas, são pertinentes ao recomeço. Sentimento de preguicinha, desestímulo, medo, desânimo, previsibilidade, porque todo mundo vira meio vidente, meio médium nessa hora, né? Então você tá vivendo um recomeço com a possibilidade de um relacionamento bacana, mas você é o vidente da parada. Você fica assim, eu sei o que vai acontecer. O fulano, a fulana vai agir dessa maneira, vai falar tal coisa, vai me convidar para tal passeio e depois vai dar ruim. Vai acontecer, ele vai fazer, ele vai trair, ela vai me julgar. Para de ser médium, para de ser vidente, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você sabe por quê? Você acha que o fato de ter vivido algo parecido ou similar, você já sabe de tudo. De tudinho. E sem perceber, você passa a julgar tudo e todos à sua volta. Mas tem uma coisa que você se esquece ou não sabe. A vida é imprevisível, tá bom? Imprevisível. Simples assim. Não dá pra ficar prevendo o que vai acontecer. Principalmente porque é uma outra pessoa que tá com você. E você mesmo ou você mesma não é a mesma pessoa do outro relacionamento. Tem até a filosofia fala assim, um homem que pisa no rio 2 vezes nunca é o mesmo homem. Por quê? Porque suas células mudaram depois de um tempo.
você já trocou pele, você já tá olhando para a vida de uma outra forma. Fisiologicamente, biologicamente, você não é mais o mesmo também. Então, para de achar que é a mesma situação, porque nem você mesmo é a mesma pessoa, tá? Então, você acha que só o fato de ter vivido já é suficiente para prever tudo isso, mas não é, tá? Guarda isso que eu falei. Isso não é verdade. Eu não tô falando isso para você ficar bravo comigo, para você falar quem você é, para ficar falando essas coisas para mim. Não. Eu não tô dizendo isso não, porque ninguém sabe de tudo. Nem eu, nem você. Então, por exemplo, eu vim aqui hoje fazer essa live e eu tô dando aqui o meu melhor. Mas pode ser que alguém que tá vendo essa live não goste. E isso é imprevisível. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai achar o máximo, tem gente que vai falar não serviu nada pra mim. Normal. É imprevisível, eu não sei o que vai acontecer. Eu consigo prever e eu consigo manipular que eu tô dando o meu melhor aqui. Como cada um de vocês vai receber, eu não controlo, tá? Então eu não sei como vocês vão reagir. A gente sempre julga, a gente sempre supõe uma coisa ou outra. Então, são suposições, tá? Vamos imaginar, tem o seguinte, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Ideia só tem na tua cabeça. O plano real pode ser parecido, mas ideia, os seus ideais, o relacionamento ideal vem de ideia que só tá aqui, ó, e na cabecinha de cada um de vocês, tá? Então vamos aprender a lidar com frustrações, porque às vezes o outro não vai ser igualzinho a você pensa. E tá tudo bem, porque a gente vai aprendendo a ser maleável. Então, se você tá no momento, agora, nesse segundinho, de tocar a sua vida pra frente e recomeçar, para com essa ideia de que você já viu esse filme, de que você já sabe o final dessa história, você já sabe como tudo isso vai terminar. Vive um dia de cada vez. Vai valer a pena, sabe? Entende que cada uma das experiências, de todas as experiências que você já viveu na vida, te deixaram mais forte, mais experiente, mas não te deixaram o sabichão ou a sabichona da parada, tá? Você não consegue prever tudo. Infelizmente, gente, seria muito lindo e maravilhoso se a gente conseguisse ter, o controle do que vai acontecer amanhã. Quando eu era adolescente, o pessoal brincava assim, é igual ir numa camiseta, as meninas brincavam muito assim, eu queria que o cara que eu gostasse, que todos os caras da vida usassem uma camiseta que é assim, presto, não presto, vou te dar bolo, não vou te ligar, né? Ia ser muito legal se cada um viesse com uma plaquinha do seu defeito e da sua qualidade. Só que isso não existe. Isso é só na nossa ideia, isso é só uma fantasia que não existe, tá bom? Então a gente não prevê direitinho o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar e qual vai ser a pisada na bola que ele vai dar. Porque às vezes dá, tá? Ninguém é perfeito. Então, o mais interessante, pessoal, é a gente ir aprendendo cada vez mais com a vida, com as lições que a gente passa, com as situações que a gente está enfiado. Cada situação é uma nova situação. E todas as vezes que você vê, vamos pensar em filme mesmo, todas as vezes que você vê o mesmo filme, você pode captar nuances diferentes. Você pode perceber algumas coisas da história que você não tinha percebido da primeira vez que você estava vendo o filme. Assim, ai gente, vou beber água, tá? Ó. Assim como quando você lê um livro por 2, 3 vezes, eu já fiz isso, tá? Faço isso um monte. Eu percebo, ou você percebe, a gente percebe que a história muda, porque você entende melhor de uma outra maneira. Então, a vida é cheia de mistérios e a gente não sabe de tudo. É igual você acha que tá vendo um filme de novo que vai ser tudo igual e não vai, tá? Tudo muda, a gente não sabe das coisas que vão acontecer. Então, os recomeços, eles não são tão previsíveis assim quanto a gente pensa e como a gente às vezes até gostaria, tá, gente? Não conta pra ninguém. E aí, assim, dá medo de recomeçar, dá um medaço, porque a gente não quer errar, a gente não quer perder. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai com medo mesmo. Segue em frente. Aí alguém me pergunta, ai Lu, mas e qual é a garantia que eu tenho? Qual é a certeza que eu tenho? Eu respondo, nenhuma.
Nenhuma, não tem certeza, não tem garantia, não dá para ter certeza que a gente vai se dar bem, tá? Igual eu falei, a vida é imprevisível. Você só pode garantir uma coisa, igual eu falei agora há pouco, que você vai dar o seu melhor, o seu 110% e vai garantir a sua parte. Hoje eu postei um negócio no Instagram muito legal que fala sobre a gente colocar a responsabilidade da nossa felicidade na mão do outro. Você se lascou aí, tá? Falando português, claro. Quando você colocar a responsabilidade da sua felicidade na mão do outro, você tá arrasado ali. A tua felicidade está na tua mão. A tua caminhada está na sua mão, não está na mão do outro. O outro vem para somar na sua vida, mas você já é um ser completo. Se você vem pela metade numa relação, o outro também não vai identificar a tua real importância, o teu real merecimento, porque ninguém quer alguém pela metade. A gente não namora, não casa com meia pessoa. A gente casa com uma pessoa inteira, tá bom? Eu vou ler depois, eu tô super curiosa para ler tudo que vocês estão falando aí, mas daqui a pouquinho eu já leio, tá? Só pra gente dar continuidade aqui no assunto. Então, para fazer isso, para você garantir lá a sua parte, segue uma dica maravilhosa, anotem aí. Deixa de lado o seu orgulho, deixa de lado a sua vaidade, dispa-se do seu medo, né? Vista-se de coragem, acredite em você mesmo. E para um pouco com essas crenças limitantes, com essas ideias aí que te colocam, te puxam para baixo, que funcionam igual âncoras no seu pé. Para com isso. Deixa o teu orgulho de lado, tá? Olha mais para você e diz para você mesmo que você vai fazer o seu melhor, que você vai dar tudo de si, para você não ficar julgando aí, de repente, tudo que pode acontecer, para você deixar a vida rolar, para você perceber tudo que está acontecendo à sua volta, sem ficar com aquele pezinho atrás ali de, já sei. Um pezinho não, mentira. Pezinho atrás é até bom, mas você não pode ficar com os dois atrás, aí você não anda, você não vai para lugar nenhum, tá? Procura absorver, olhar para a vida, perceber, experienciar a vida a partir das vivências que você tem, o máximo que você puder. Porque se acontecer de você não se dar bem de novo, porque isso pode acontecer, tá, gente? A vida não é previsível, não. Se isso acontecer de novo, talvez o seu conceito de, meu Deus, eu não me dei bem de novo, pode não ser necessariamente o que você precisa. O que é se dar bem hoje, para você, pode não ser necessariamente o que você precisa. Pode ser que um recomeço seja tão legal, de uma maneira tão incrível que você não tinha percebido antes. Então, a tua noção de se dar bem hoje pode ser muito, muito, muito diferente de se dar bem amanhã. Você fala, nossa, me dei benzaço. Eu terminei um relacionamento, chorei pra caramba, não confiava mais em mim, me sentia culpado, fiquei anos e anos e anos aí remoendo, achando que a vida é isso mesmo. E de repente, olha aí, eu cuspi pra cima, caí na minha testa, tô apaixonadão, tô apaixonadona, tô com uma pessoa maravilhosa do meu lado, perdi tempo aí olhando pra essa mágoa, pra esse ressentimento, pra essa crença que eu não dava certo na vida e agora eu tô bem pra caramba. Então a nossa noção de, eu vou me dar bem, ela é bem variável também, quando você percebe que a tua vida dá uma guinada, tá? Então, gente, lembre-se, cada um de vocês, que tudo que você fizer na vida, cada empreitada que você se embrenhar, cada situação que acontecer no caminho da sua vida, ela é providencial, ela é o que tinha que acontecer na sua vida. Lu, mas e o meu livre-arbítrio, aonde que fica? Gente, claro que você tem livre-arbítrio, é por conta do livre-arbítrio que você vai fazer algumas coisas e vai deixar de fazer outras. Algumas coisas vão se realizar e as outras não. As suas escolhas, elas são fundamentais, mas você pode ter certeza que independente do livre-arbítrio, tudo que você viver, tudo que você estiver vivendo agora ou que você viveu, foi para você mesmo, não foi para outra pessoa, não caiu no teu colo por acaso, infelizmente, tá? A gente gostaria que tivesse, mas não é, caiu no teu colo que tinha que cair. Então para de reclamar, tá? Você tá nessa live?
aqui, vamos combinar uma coisa. Para de reclamar, tá? Para de ficar falando que as coisas não deveriam ser como foram. Para de ficar, de repente, se vitimizando, se colocando nessa posição, nessa síndrome de culpadinho, né? Usando assim uma coisa que é tão feia, que é o coitadismo. Para de ter dó de si mesmo. Pensa comigo um pouquinho, para de ter dó de si mesmo, para de se vitimizar. Ai, nossa, eu dei o meu melhor e olha o que a pessoa fez. Tá? Para com isso. A gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. A gente não tem que ter dó da gente, não. A gente tem que ter confiança na gente mesmo. A gente tem que acreditar na gente. É aquela história que eu falei agora há pouco. Ou você segura a tua felicidade ou você segura a tua culpa, a tua mágoa. Ou você acredita em você mesmo, né? Ou você fica ali se culpando, você fica se vitimizando. Para de ter dó de si mesmo. Começa a acreditar que você é o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro. Bate no peito e fala assim, não, eu tô acompanhado pelo melhor cara, pela melhor mulher do mundo, que sou eu mesma. Eu sou o cara. Eu sempre falo nas minhas lives, #eu me acho, porque quem se acha é quem se encontrou. Então encontre-se com você na sua vida. Você é a primeira pessoa que você precisa precisar, tá? Que você precisa contar. É com você mesmo, ou você mesmo. Então vai lá e faz. Quando a vida te disser muito não e você se sentir perdido ou perdida, então ao invés de ficar por aí se vitimizando, levanta a sua cabeça e acredita que isso que está acontecendo é porque você pode dar um jeito, tá? Não fica paralisado ali não. Você pode dar um jeito. Caiu no teu colo, vai lá e faz. Faz acontecer, tá? Então, nota uma coisa. Eu não tô dizendo em nenhum momento dessa live, nenhumzinho, que isso é fácil. Porque não é fácil não, tá? Não é nem um pouquinho fácil. Porque muitas coisas na vida, a maior parte delas, requer um esforço bem grande. E aí tem outra coisa. Recomeça quantas vezes você precisar. Vai com foco, vai com fé, vai com coragem e segue em frente. Tem muita coisa boa aí que a vida tem para te mostrar. Para de ficar falando assim, ai, podia ser mais fácil, ai, a vida podia facilitar. A vida não tem que facilitar nada para você. A vida tem que te fazer forte, você tem que se fazer forte. Quanto mais vivências você tiver, quanto maior for o seu conhecimento, talvez as coisas que apareçam sejam na mesma proporção. Quanto mais eu sei, os meus problemas também são proporcionais, né? Os problemas que você tem quando você era uma criancinha de primário, que você resolvia na prova, se te derem na época da faculdade, você vai achar fácil. É a mesma coisa na vida, tá bom? Quanto mais você sabe, quanto mais você evolui, seus problemas também evoluem. Sinto muito contar para vocês isso, mas aumenta também a sua capacidade de resolução, a sua capacidade também de pedir ajuda caso você não consiga sozinho. Para de ser orgulhoso ou orgulhosa, tá? Tem um monte de gente aí que gostaria de te ajudar, que tá com a mão estendida para você e você, ai, não preciso. Você precisa do quê então? Ficar se vitimizando? Ficar com dor? Vamos parar com isso, né? Então para de ficar querendo que a vida facilite para você e comece então a ser mais forte. Começa a conhecer melhor os seus recursos, porque os problemas eles vão sempre existir. A diferença está na habilidade que você tem ou vai desenvolver para lidar com esses seus recursos. Imagina que a gente é como se fosse uma caixinha de ferramentas, ou como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas. Se você não conhece as ferramentas, se você não sabe que ferramentas são aquelas e nem para o que usar, pode vir qualquer situação na tua vida que você vai ficar perdidão, você vai sortear uma e pode não ser aquela a necessária para solucionar ou para te ajudar a solucionar esse problema. Então, comece a perceber quais são os seus recursos, comece a entender quais ferramentas você tem. Para isso tem terapia. A terapia te ajuda a forjar novas ferramentas, porque às vezes a que você tem aí você nunca nem vai precisar, tá aí à toa. Então comece a entender que às vezes você precisa de uma ajuda bem importante assim de uma terapeuta.
tá bom? De uma psicóloga. Então, os problemas vão sempre existir. Quanto mais ousado ou mais ousada você for na sua vida, mais profundo você vai então mergulhar nela e mais situações complicadas então vão existir. Então, gente, o problema, olha que interessante essa frase. O problema não é o seu problema, não é ter o problema. O problema é você não reconhecer as ferramentas e os recursos que você possui. Por isso que o autoconhecimento liberta. Ele é a chave para que a gente consiga transitar na nossa vida de uma maneira muito mais feliz, muito mais saudável, muito mais equilibrada. Então, frase que eu postei hoje no Instagram. Quando você parar de temer os seus problemas, você vai ter entendido tudo. Para quem leu a minha postagem, fica aí a frase final da nossa live antes de eu responder as perguntas e falar um pouquinho com vocês mais diretamente. Quem não leu, leia. Quem não entendeu, reveja essa live. Quando você parar de temer os seus problemas, as suas ideias, enfim, que você criou aqui na sua cabecinha, você vai ter entendido tudo, porque você vai saber o seu real poder, quais são as suas ferramentas internas e vai saber como lidar melhor com a problemática ou com as maravilhas da sua vida. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que depois a gente o meu reloginho já veio falar que já deu a hora. Deixa eu ver. Ó, eu vou ler aqui. Tem gente falando, Hudson falando que se sente bem aprendendo comigo, gratidão. Júnior. Tem gente falando que tá com medo aqui do corona. Tem uma live minha só sobre corona, tá, Vanusa? Se você entrar lá no meu YouTube, Luciana Manesco Rapanelli, Dario, tua missão, coloca aí, escreve aí o meu YouTube. Se o Edu estiver vendo também, escreve. Para quem quiser ver, tem uma live só sobre coronavírus, tá bom? Eu acho que vai te ajudar. Tava fazendo exercícios físicos, aí meu coração acelerado, coisa ruim, falta de ar. Será que tô com coronavírus? Isso daí é sintoma também de ansiedade, tá, Vanusa? Presta atenção nisso, porque às vezes a gente fabrica muitas coisas na nossa cabeça e é ansiedade. A Nath falando, os pés, o corpo todo atrás. Então, quanto mais você ficar com o corpinho inteiro atrás, mais você vai ficar ancorada nesse lugar de dor, tá? É aquela escolha que eu falei, ou você fica no teu lugar de dor, ou você vai com medo mesmo e começa a perceber que a vida tem nuances e que não vai acontecer necessariamente da mesma forma. Quanto mais você seguir em frente, quanto mais você se preocupar em forjar novos recursos para a sua vida, novas ferramentas para a sua vida, mais feliz você vai ser. Porque você vai entender que você pode ter um pezinho atrás, não os dois. Enquanto você estiver com os dois pezinhos atrás, o corpo inteiro atrás, você vai continuar bem nesse lugar. Nada vai mudar para você, tá bom? Olha lá, é uma decisão difícil. Sim, é uma decisão difícil, mas eu acredito que fica mais fácil de perceber quando você deixa claro que ou você segura na mão a tua felicidade ou você segura a tua mágoa. Tá? Ah, o Dario falando, lá vem os tapas. Vem nada, tô boazinha. Vamos parar de se vitimizar, tá, pessoal? Vamos parar com esse coitadismo, vamos acreditar mais na gente mesmo. Se olha no espelho todos os dias, você passou por situações difíceis, mas você só vai ficar no chão se você quiser, tá? Olha para os seus recursos. Se não conseguir, peça ajuda. Deixe de ser orgulhoso ou orgulhosa. Você pode seguir em frente. A vida pode ser melhor. Só depende de você. Tá bom? Gente, é isso. Acredito que a gente falou bastante, falou muita coisa. Eu espero de verdade ter ajudado vocês, tá? A live de hoje foi muito especial para mim. Eu fiz com muito carinho.
suas perguntas, seus apontamentos, qualquer coisa que vocês precisarem, pode me chamar no direct. Dario, obrigada. Edu, meu marido lindo, que eu te amo. Obrigada pessoal. Natália, Patrícia, minha irmã, a Meire, Ana Paula, todo mundo. Gratidão por todos vocês. Júnior, Hudson, Lucimar. Gente, todo mundo. Gratidão por estarem aqui em mais uma quarta-feira, tá? Semana que vem tem mais. Aceito sugestões de temas, as suas questões. Tem muita gente que termina a live e vem fazer pergunta para mim no direct. As perguntas que vocês fazem são material rico para outras lives. Cada pergunta que vocês têm gera uma live que pode ajudar um monte de gente, não só você, tá bom? Um beijo para todo mundo. Até quarta que vem e contem comigo. Tchau, pessoal!